Olá pessoal, tudo bem? Continuando nosso conteúdo, vamos falar sobre arquitetura de sistema de banco de dados, agora focando principalmente na arquitetura de três esquemas, independência de dados. Vamos falar também sobre o modelo conceitual, lógico e físico dos dados. Vamos lá? Então, o objetivo da arquitetura de três esquemas é separar as aplicações do usuário, ou seja, os programas, do banco de dados físico. Nessa arquitetura, são definidos três níveis: o nível interno, que descreve a estrutura de armazenamento físico do banco de dados; o nível conceitual, que descreve a estrutura do banco de dados para uma comunidade de usuários, entidades, atributos, relacionamento, entre outros, que é o projeto do banco de dados. A gente vai tratar muito ainda sobre esses modelos. Nível externo ou divisão, que descreve a parte do banco de dados que um grupo de usuários em particular interessado vai ter acesso. Então, esse desenho do Esmar Rinavat, na página 22, mostra essa arquitetura de três esquemas. Então, aqui em cima a gente tem os usuários finais. Os usuários finais, eles têm acesso a um nível externo da aplicação, ou seja, uma visão da interface, normalmente através de um programa, de um aplicativo, de um sistema em si. Temos também o nível conceitual ou lógico, que é o nível onde a gente vai fazer o esquema conceitual do banco de dados. Esse esquema é o projetista do banco de dados, nós como desenvolvedores, que podem fazer essa estrutura. E temos também o esquema interno do banco de dados, ou seja, a estrutura de armazenamento física desse banco de dados. Normalmente, quem trabalha diretamente com o nível físico é o próprio projetista do sistema gerenciador de banco de dados. Então, outra observação que a gente pode fazer é que a maioria dos sistemas gerenciador de banco de dados não separa os três níveis de forma completa, mas dá suporte de alguma forma a esses níveis. Então, na arquitetura ANSI Spark, os três níveis têm um lugar importante no desenvolvimento da tecnologia de banco de dados, pois separa claramente o nível externo do conceitual e do nível interno de projeto de banco de dados. Em um sistema gerenciador de banco de dados baseado nessa arquitetura, cada grupo de usuários recorre ao seu próprio esquema externo. O SGBD precisa transformar uma solicitação específica em esquema externo em uma solicitação de esquema conceitual e depois uma solicitação de esquema interno para processamento de um banco de dados, como se fosse um mapeamento. E a independência dos dados é a capacidade de alterar o esquema em um nível de um banco de dados sem ter que alterar o esquema no nível mais alto. É como se eu fosse acrescentar um campo no meu banco de dados e eu não precisaria mexer na estrutura do nível externo ou o nível interno para poder fazer essa alteração. Então a gente tem alguns tipos de dependência de dados. Por exemplo, a independência lógica de dados, que é a capacidade de alterar o esquema conceitual sem ter que alterar os níveis externos ou os programas de aplicação. Por exemplo, adicionar campos no esquema conceitual. Independência física dos dados, que é a capacidade de alterar o esquema interno sem ter que alterar o esquema conceitual. Então, logo, os esquemas externos também não precisam ser alterados. Por exemplo, eu adiciono um índice dentro de uma tabela para melhorar o desempenho de um banco de dados. Eu vou estar fazendo uma mudança na estrutura física do banco de dados, mas não necessariamente vai haver mudanças no esquema conceitual desse banco de dados. Então, outra questão muito importante quando a gente trata sobre a arquitetura do sistema de banco de dados é entender o que é o modelo conceitual. O modelo conceitual é onde a gente tem o modelo dos objetos, as características, os relacionamentos que eu tenho dentro de um conjunto de informações. Então, por exemplo, o modelo conceitual é o que a gente pode chamar de um desenho
desse banco de dados. É como se fosse um mapa de descrição desse banco de dados. Ele é muito legal porque é como se eu tivesse um entendimento dessa estrutura como um todo e eu consigo transmitir de uma forma muito mais fácil para uma pessoa entender como que esse banco de dados vai funcionar. Justamente porque eu tenho conceitos, eu tenho relacionamentos, eu tenho os tipos de dados que eu vou armazenar, eu tenho os campos que eu vou armazenar. Então, algumas detalhes são ignoradas nessas implementação, mas em outras fases da análise em si, os projetos vão ser muito mais completos e eu vou ter mais detalhes sobre o modelo. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma formação do modelo conceitual. O modelo conceitual aqui, ele mostra duas entidades que a gente chama, né? Que é como se fossem tabelas, tem a tabela turma e a tabela aluno, onde aqui eu tenho os campos código da turma, nome da turma, e aqui eu tenho matrícula do aluno, nome do aluno, data de nascimento do aluno. Esses campos que estão pintadinhos em azuis é o que a gente chama de chave primária. Então, eles identificam o registro da tabela, né, a partir dele. Então, é um campo onde eu não posso ter o número repetido, eu não posso fazer uma duplicação do dado aqui. E aqui eu tenho um relacionamento entre turma e aluno, e aqui está dizendo que uma turma pode ter um ou vários alunos, e um aluno ele pode pertencer a uma turma apenas. Então, esse é um modelo conceitual simples, a gente não tem detalhes de implementação. Por exemplo, aqui eu não preciso falar quais são os tipos de dados que eu vou armazenar, mas eu falo quais são os dados que eu armazeno dentro desse meu banco de dados. É uma representação muito mais abstrata, conceitual. E aqui agora tem a representação do modelo lógico. E o que seria isso? É um modelo onde eu tenho objetos, características, relacionamentos, tem a representação mais próxima à regra de implementação de um sistema de gerenciador de banco de dados. Então, é mais próximo à parte tecnológica de criação de um banco de dados. Então, nesse modelo, eu vou verificar, por exemplo, as chaves de acesso, as chaves duplicadas, a normalização, integridade referencial, entre outros itens que vão ter que ser verificados durante o desenvolvimento de um modelo do banco de dados. Tem uma representação que a gente chama de textual e a representação também gráfica. Então, essa questão do modelo lógico ela é muito importante, inclusive a gente vai falar um pouco sobre a implementação do modelo lógico, mas nesse momento é o que a gente precisa saber. Modelo físico é o modelo onde a representação dos objetos é feita sobre o foco do nível físico, implementação de ocorrências ou instâncias das entidades e seus relacionamentos. É o conhecimento do modo físico da implementação das estruturas de dados a ponto do domínio desse tipo de modelo. Então, cada sistema gerenciador de banco de dados define um modo diferente da implementação física das suas características e recursos necessários para o armazenamento e manipulação das estruturas de dados. Então, isso aqui a gente tem um conjunto muito específico de como que vai ser a estrutura interna do banco de dados. Então, por isso, cada sistema gerenciador de banco de dados tem um modelo físico diferente. Então, nesse momento é o que a gente quer apresentar para vocês, essa questão da gente visualizar os três esquemas, a independência dos dados, essa questão dos modelos conceitual, lógico e físico, que são extremamente importantes, por mais que sejam conceitos que vocês vão entender cada vez mais, e na prática isso fica muito claro, a distinção desses modelos. Então, eu espero que a gente tenha passado um conteúdo de uma maneira simples e que, né, possamos estudar cada vez mais esse conteúdo. Um abraço, até mais.